Ética, quero Já tá gravando. agradecer Só assim, ao tá? pastor Não vira, não. Cícero, Então, pode deixar. querido irmão Sandro. Aí, senta aí, Pastor cara. Cícero, muito obrigado pelo convite. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Estou aqui com o coração de servo, Aleluia. com um coração de cooperador. Glória a Deus. Glória a Deus. E, biblicamente, irmãos, nós somos uma família. Aleluia. Família na fé. Amém, Deus. Ou por que não dizer a família de Deus. Aleluia. É, Então, todos os varões que aqui estão é membro dessa família. Glória a Deus. Família na fé, família de Deus. amém. Então, minha saudação e a paz de Deus e a graça de Cristo seja com todos os membros dessa família na fé. Amém? Amém, Jesus. Muito bem. Então, irmãos, aí a sua Bíblia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vou compartilhar com vocês uma das histórias mais bem conhecidas e citadas por Jesus. Glória a Deus. Parábola do bom samaritano. Aleluia. Lucas, capítulo 10. Quero dizer que é bom conhecer a todos. Amém. Capítulo 10, versículo 25 até o 37. Amém. Glória a Deus. Queria citar a leitura. Capítulo 10, versículo 25. Lucas. Evangelho narrado por Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Eu vou ler em poucas palavras, vou explicar a leitura. Logicamente, quem ouve leitura espera uma explicação. Amém. Tá? Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, e farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta. Ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como leis? Versículo 27. Respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Com interrogação. Respondeu Jesus e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O doutor da lei respondeu: O que usou de misericórdia. Jesus disse: Vai, faze da mesma maneira. Amém. Pai, com as tuas palavras, fiéis e verdadeiras. Estou aqui, Senhor, com o coração de servo, de cooperador, Aleluia. para cooperar juntamente com os nossos irmãos na fé em Cristo, a família de Deus. Sim, O meu Espírito Pai, em Santo nome de traga Jesus. compreensão e interpretação, em nome do Senhor.
Amém e amém. Amém. Estejam atentos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Se vocês quiserem acompanhar, poderá ficar à vontade. Amém. Glória a Deus. Versículo 25. Temos a menção de um certo doutor da lei. Logicamente, pelo versículo 25, esse personagem aqui do Novo Testamento inicia uma conversa ou um diálogo com Jesus, certo? Provavelmente, esse doutor da lei, algumas outras versões traduzem como escriba. Escriba. E é importante dizer, meus irmãos, que esse partido religioso, os escribas, surgiu desde a época lá do sacerdote e do escriba Esdras, ou Esdras, certo? Temos a menção no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6, que Esdras, ele era um escriba versado na lei de Deus. E diz o versículo 10 que Esdras dispôs seu coração para buscar, cumprir e ensinar toda a lei do Senhor. Aleluia. Podemos aplicar essa aplicação para nós hoje? Buscar, cumprir e ensinar a lei do Senhor? Com certeza. Então, esse doutor da lei, que é traduzido como o escriba, possivelmente ele era um homem perito, especialista religiosamente falando, porque ele veio da mesma linhagem lá desse sacerdote Esdras. E Esdras, ele era um homem bem versado nos preceitos ou nas minúcias da lei do Senhor, certo? Provavelmente esse doutor da lei, pastor Cícero, ele copiava algumas letras ou interpretava algumas letras dos 613 preceitos que havia na lei de Moisés. Leis positivas ou leis proibitivas. Pode fazer ou não pode fazer, certo? Então esse escriba, ele era um homem estudado a lei dos salmos ou dos profetas, que compreendia toda a coleção do Antigo Testamento. Então esse escriba conhecia todo o Antigo Testamento, lei, salmos e profetas. Possivelmente, por vir do tronco do sacerdote Esdras, ele copiava os trechos da lei, interpretava os trechos da lei, certo? Agora veja bem aqui. Versículo 25 diz que esse escriba, ou perito, ele vai iniciar uma conversa com Jesus, certo? Só que observe bem, por favor, versículo 25 diz que esse doutor da lei aproxima-se de Jesus tentando-o. Olha a expressão, tentando-o. Tem algumas versões que diz que ele queria pôr Jesus à prova. É verdade. E de que maneira ele queria pôr, irmão Sandro, Jesus à prova? Com perguntas. Isso, com perguntas. Certo? Ele, por ser um homem doutor da lei, um escriba, um versado nos preceitos da lei de Moisés, ele veio interrogar o mestre. Ele veio com perguntas para Cristo. Só que uma observação, esse doutor da lei, ele não estava interessado em buscar a verdade. Por que eu falo isso? Pela expressão que aparece no versículo 25. Ele aproxima-se de Jesus não para buscar de fato a verdade. Ele aproxima-se de Jesus
simplesmente para envolver Jesus em um debate. Para desqualificá-lo. Exatamente. Ele questiona e indaga Jesus para envolver Jesus em um debate. Ele queria experimentá-lo, tentá-lo, pôr Jesus à prova com suas perguntas. A pergunta que eu quero deixar para todos nós aqui, fica uma pergunta suspensa no ar, você vai responder para você mesmo. Será que de fato você está em busca da verdade? Meu Deus. Glória a Deus. Verdade. Será que de fato você está em busca da verdade? Aleluia. Quando Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos para ser interrogado, nós chamamos no grego de bema, que era a sala de interrogatório, e Pilatos, sendo o sexto governador da época, a mando do imperador César, do Império Romano, Pilatos começou a interrogar, a questionar Jesus por questão de curiosidade. E Pilatos faz uma pergunta para Jesus: o que é a verdade? Ponto de interrogação. E tem pessoas que estão com essa pergunta: o que é a verdade? Onde está a verdade? Pai. Será que de fato eu estou me aproximando de Cristo por meio do Espírito Santo para de fato buscar a verdade? Meu Deus. Ou apenas para prová-lo se de fato Ele é Deus e faz alguma coisa na minha vida? Aleluia. Então esse doutor da lei pôs Jesus à prova e preste bem atenção aqui. Ele cita duas perguntas para Cristo. Versículo 25. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeira pergunta. A segunda pergunta está no versículo 29. E quem é o meu próximo? Olhe para mim aqui. Irmãos, como que um personagem doutor da lei, intérprete, copista de todas as letras dos preceitos, quer positivos ou quer negativos, da lei que foi otorgada a Moisés, como que ele chega para Jesus, tentando, pondo Jesus à prova e dizendo: o que farei para herdar a vida eterna? Ponto de interrogação. E possivelmente você esteja fazendo essa pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que poderei fazer para salvar-me? Senhor. Só que essa pergunta do escriba é uma pergunta errada. Por que é uma pergunta errada? Porque foi a mesma pergunta que o jovem rico perguntou para Jesus. É verdade. Sim ou não? Sim. O próprio jovem rico, ele disse: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Meu Pai. Só que essa pergunta aqui é um pouco errada. Por que é errada? Porque nós não precisamos fazer nada. Meu Deus. Porque o que deveria ser feito, alguém já fez, já pagou o preço já foi pago, já foi concluído e tudo já está feito. Amém, meu Deus. Aí, biblicamente, para não atropelar aqui, você só tem que fazer e aplicar na sua vida duas palavrinhas: fé e obediência. Aleluia. Biblicamente falando. Lá em Atos capítulo 6, versículo 7, diz que muitos sacerdotes, na igreja primitiva, na igreja cristã do século I, muitos sacerdotes obedeciam à fé. É verdade. Obedeciam à fé. E lá em Romanos capítulo 1, versículo 6, diz que eu e você somos chamados para pertencermos a Cristo Jesus. Aleluia. Então, se você diz que pertence a Cristo, onde está a tua fé?
E onde está a tua obediência? Meu Deus. Será que de fato você está aproximando-se de Cristo hoje por meio do Espírito Santo para de fato buscar a verdade, obedecer a Cristo, ter fé em Cristo e algo diferente acontecer na sua vida? Glória a Jesus. Essa é a questão. Glória. Ele chega, que farei? Às vezes você pensa que tem que ser muito ativista, tem que fazer muito. Aí Jesus chega no versículo 26 e fala para ele assim: o que está escrito na lei? Como lês? Você vê que o próprio escriba, o próprio doutor da lei, ele foi confrontado com a verdade. Você vê que ele chega com perguntas para Jesus, Jesus não responde as duas perguntas imediatamente. Jesus não oferece resposta imediata. Jesus responde a pergunta dele com outra pergunta. Meu Deus. O que está escrito na lei? Meu Deus. Quando tu examinas todo o Antigo Testamento, os 613 preceitos, que tu copias, que tu interpretas, que tu dizes que observas, o que está escrito na lei? Como lês? Ponto de interrogação. Pai. Jesus confronta ele com outra pergunta. Porque Jesus, irmãos, mesmo sendo homem, ele era onisciente. Aleluia. Ele conhecia os desígnios do coração do homem, ele conhecia os pensamentos do homem, e ele conhecia que aquele escriba não buscava a verdade. Aquele escriba só queria pôr Jesus à prova. Deus. Então, parafraseando, era a mesma coisa de dizer assim: eu vou fazer duas perguntas aqui para esse mestre, o que farei para herdar a vida eterna e quem é o meu próximo? Eu vou citar essas duas perguntas para mim saber qual será a resposta dele. Então Jesus conhecia os maus desígnios que havia no coração daquele homem. Amém. Jesus conhecia os maus pensamentos que havia naquele escriba. Papai. Então Jesus vem e confronta em cima daquilo que ele pesquisava e estudava. O que está escrito na lei? Como tu lês a lei? Pergunta. Aí sabe o que ele respondeu? Ele respondeu o amor duplo. Preste atenção aqui, já estou terminando. Ele respondeu o amor duplo. Olha o versículo 27. Ame o Senhor teu Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vai responder para ele no versículo 28. Respondeste bem. Pai. Faze isto e viverás. Aleluia. O Espírito Santo, tu és maravilhoso, meu Deus. Talvez você esteja aí morto emocionalmente, morto mentalmente, porque você não está observando o amor duplo. Aleluia. Porque se tu dizes que ama a Deus e odeia o teu semelhante, Meu Deus. odeia o teu próximo, odeia essa pessoa, esse indivíduo que está sentado do seu lado, Meu Pai. você nunca conheceu o amor de Deus. É verdade, Pai. Porque o próprio Jesus respondeu para ele: faze isto que tu lês, que tu pesquisa, que tu interpretas na lei, faze isto. Irmãos, eu acredito que esse escriba aqui, ele conhecia todos os 10 mandamentos. É verdade. Sim ou não? Sim. Era escriba, Versado. ele era versado. Aleluia. Vamos no nosso linguajar hoje? Ele era um professor. É verdade, Senhor. Ele conhecia todos os 10 mandamentos. 4 mandamentos do homem com Deus e 6 mandamentos do próximo para com o próximo. Deus. Ele conhecia todos os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra trabalhadas pelo líder chamado Moisés. Pai. Ele conhecia todos os 10 mandamentos. Só que Jesus vem e dá um resumo para ele. Amor duplo.
Ó, escriba, é o seguinte, eu não vou responder tuas perguntas, não, porque eu sei que as tuas perguntas é para me testar, para me pôr à prova. Nem em busca da verdade você está. Você está me perguntando para me colocar à prova, para saber qual será a minha resposta. Mas eu vou te confrontar com outras perguntas aí e vou resolver um negócio para você. Se você amar a Deus verticalmente e amar o teu semelhante horizontalmente, faze isto e tu viverás. Aleluia. 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 Glória. Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Olha aqui para mim, isso aqui é muito sério. Irmãos, se tu não viver na tua prática de vida, no teu estilo de vida, se tu não viver essa palavrinha chamada amor, você vai viver pouco tempo. É verdade, Deus. E quem está falando não sou eu não, o versículo está dizendo aqui. É, Deus. Esse escriba conhecia todo o conteúdo, mas não conhecia a essência do conteúdo. Eita, Deus. E sabe qual é a essência, a base fundamental da vida? Chama-se amor. Aleluia. Verdade. Amor. E pasme todos nós que o amor é a primeira palavrinha que aparece lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, lembra? O fruto do A lista Espírito. do fruto do Espírito. É, Deus. O fruto no singular, o fruto do Espírito é o Amor. amor. Glória a Deus. A base fundamental da vida é o amor. É. O amor é visto em 3 direções. Em cima, Deus. Para os lados, o próximo. Aleluia. E para dentro, em relação a nós mesmos. É, Pai. Verdade, Deus. Agora olha aqui para mim. Ó. Nós temos dentro do original no grego uma expressão chamada ágape. Quem já ouviu falar? Amor ágape? Aleluia. Amor ágape é o amor divino, o amor que vem diretamente de Deus por todos nós. O coração humano que não tem internalizado, morando dentro de si, o amor ágape, o amor de Deus, o amor divino, o amor de cima, o amor das alturas, dificilmente ele terá o amor que no grego chama-se philos, que é o amor do amigo para com o próximo. É, Deus. Porque quem não ama o próximo, quem odeia o próximo, a palavra diz que Deus é luz, mas quem odeia o próximo permanece Em trevas. trevas. É, Pai. E como tu dizes que conheces a Deus, como tu dizes que está na luz, que é um filho da luz, um filho do dia, e você não consegue nem amar nem um pouquinho esse semelhante que está do teu lado aí, É, meu Senhor. Aleluia. o teu próximo. Verdade, você é forte. É verdade. Glória a Deus. Eu vou concluir aqui, vou abreviar. Irmãos, ele veio pôr Jesus à prova.